Olá, eu sou o professor Pedro, do curso Colégio Tendência, e eu vou gravar uma aula agora para a 7ª semana da Física B, beleza? Pessoal dos terceiros anos, tá? O que a gente vai abordar agora? Antes de mais nada, né? Tá tudo bem com vocês? Então, olha só, o que a gente vai abordar? Eu quero abordar as transformações gasosas. É um capítulo importante que é a base para termodinâmica, as 3 leis da termodinâmica, tá? Que a gente vai ver a posteriori. Então nós temos aqui o início das transformações. A primeira transformação que eu vou abordar é a transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? Tá? É uma transformação onde a temperatura permanece constante. Mas tem outra coisa, galerinha, que permanece constante. Tá? É o produto pressão vezes volume. Não se esqueça disso. Então, na transformação isotérmica, além da temperatura ficar constante, o produto pressão vezes volume também permanece constante, tá? Então, se eu pegar a pressão e multiplicar pelo volume, ocorre uma transformação onde esse produto também permanece constante, tá? Eu posso variar a pressão, eu posso variar o volume, mas quando eu multiplicar pressão e volume e ele permanece constante, eu tenho uma transformação isotérmica, tá? A outra transformação que a gente tem, que vou trabalhar numa outra aula, é a transformação isobárica. Transformação isobárica é aquela onde a pressão fica constante. A outra transformação é a isocórica. Ela tem mais outro nome, tá? Isovolumétrica ou apenas isométrica. O que acontece? Na isocórica, que é o nome que eles mais usam, a transformação isocórica ou isovolumétrica, o volume é constante, tá? Então muda a pressão e muda a temperatura na isocórica, tá? Ou isovolumétrica, tá beleza? Então vamos voltar agora na transformação isotérmica, onde a temperatura permanece constante, tá? Primeiro lembrando que existe uma equaçãozinha muito importante que relaciona todas essas grandezas, que é a equação de Clapeyron, tá? Que você também já aprendeu na química, onde a pressão vezes o volume é igual ao número de mol, né, que é aquele Nzinho, massa dividido pela molécula grama, é o número de moléculas, quer dizer, a contagem, vezes a constante Clapeyron, que é o R, vezes a temperatura. Lembrando que essa temperatura sempre tem que estar em Kelvin, tá certo? E quando a gente quer transformar Celsius para Kelvin, é só somar 273. Exemplo, 27 graus Celsius são iguais a 300 Kelvin. Como é que eu faço? 27 mais 273, 300 Kelvin. Tá legal? Então, olha só, minha gente. Vamos colocar aqui. Ó. Então, o que você está vendo aqui? A equação de Clapeyron, que eu mostrei para vocês. A transformações gasosas aqui. Equação de Clapeyron. O que é o P? Pressão. O que é o V? Volume. O que é o N? Número de moléculas. R é a constante, T é a temperatura. Sempre em Kelvin. Não esqueça disso. Transformação isotérmica, eu coloquei aqui temperatura constante e coloquei esse gráfico. Esse gráfico é muito importante você olhar. Ó. Olha aqui, ó. Essa curva que você está vendo é chamada curva termométrica, onde todos os pontos dessa curva têm a mesma temperatura, tá? Então, se eu definisse aqui que a temperatura é 27 graus Celsius, no ponto A seria 27, no B seria 27. Vejam que eu coloquei aqui um ponto C, tá? Esse ponto C não teria essa temperatura, tá? Essa temperatura seria menor. E por quê? Porque se eu multiplicar 1, que é a coordenada de pressão, e 3, que é a coordenada de volume, se eu multiplicar os dois valores, você vai ter 1 vezes 3, dá 3. Se você pegar as coordenadas do ponto A, 2 para a pressão e 3 para volume, 2 vezes 3 dá 6. Tudo bem? 6 é maior do que 3. Portanto, a temperatura do ponto A é maior do que a temperatura do ponto C. Como é que eu descobri? No gráfico pressão-volume, você faz o produto das coordenadas, pressão e volume, e vê aquele valor. Essa relação te dá uma ideia de como a temperatura está. Beleza? Então, lembrando aqui, ó, esse ponto A e esse ponto B, eles têm a mesma temperatura. Voltando nesse raciocínio, ó, 2 vezes 3 dá 6. 2 é a pressão, 3 o volume. Então, 2 vezes 3, 6. Se você pegar o ponto B,
1 para pressão, 6 para volume, você tem 1 vezes 6, 6. Então, 2 vezes 3, 6, 1 vezes 6, 6. Portanto, como o produto pressão-volume no A e no B são iguais, eles têm a mesma temperatura. Beleza? Então, aqui você tem uma transformação de A para B isotérmica. Lembra-te de uma coisa. De A para B, há um aumento de volume, certo? Então, nesse caso, o gás, tá, gente? Nesse caso aqui, de A para B, expande, há um aumento de volume. Então, você pode dizer também, isso a gente vai ver mais tarde, que há uma realização de trabalho aqui. Tá legal? Porque o trabalho é positivo. A gente vai ver como é que calcula a área dessa figura aqui, vai te dar o trabalho. Isso é importante para a gente compreender a termodinâmica. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui. O que eu quis dizer aqui com esse gráfico? Lembrando, esse gráfico pressão, volume, tá? No ponto A eu tenho 2 de pressão, 3 de volume. No ponto B eu tenho 1 de pressão e 6 de volume. Olha aqui, no nosso cotidiano. Então isso aqui seria, esse gráfico representaria isso aqui, um mergulhador. Um mergulhador a 10 metros de profundidade, sobre ele tem 2 ATMs. Aqui, ponto A, 2 ATMs. Então aqui ele estaria submetido a 2 ATMs. Quando ele subisse, a pressão sobre o corpo dele cai. Beleza? E a 10 metros a gente sabe que há uma diminuição para 1 ATM, que é a pressão nível do mar. Beleza? Então ele sai de uma pressão de 2 para uma pressão de 1. O que acontece? A capacidade pulmonar também altera. Quer dizer o seguinte, aqui ele teria um volume pulmonar a 10 metros de profundidade, metade do volume que ele tem aqui. Então se aqui ele tivesse 6 litros de capacidade pulmonar, aqui ele teria apenas 3 litros. Por isso que para estar lá embaixo ele precisa mergulhar com um cilindro, porque senão ele não conseguiria expandir o pulmão e realizar a respiração. Tá legal? Então ele tem um cilindro aqui para poder expandir o volume de 3 litros, que com 3 litros seria insuficiente para a respiração. Beleza? Então eu tenho 3 litros com 2 atmosferas, 6 litros com 1 atmosfera. Multiplicando 6 vezes 1 você tem 6. 3 vezes 2 você tem 6. Então nós podemos dizer aqui que eu tenho uma transformação isotérmica. Esse mergulhinho. Tá legal? Gente, foi bem bacana aqui a nossa gravaçãozinha da primeira transformação. Tá legal? Depois a gente grava mais uma sobre transformações gasosas. Beleza então, gente? Fique com Deus e até a próxima.